E aí, desenhista? Tudo bem com você? Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula sobre materiais dentro desse curso gratuito que eu estou trazendo aqui para você no canal. E no mais, você já sabe, para me ajudar a continuar todo esse trabalho e trazer todo esse conteúdo massa para vocês, gente, por favor, clica no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha para quem você sabe que curte desenho realista. E hoje a gente vai dar sequência à nossa segunda aula de desenho realista aqui no nosso curso gratuito. E a aula de hoje a gente vai falar sobre esboços. É um tema bastante conturbado entre os desenhistas e artistas, porque muito se fala que um desenhista de verdade, para trabalhar um esboço, ele tem que aprender a fazer o desenho total zero, apenas à mão livre. Mas eu vou dizer para você aqui que existem algumas técnicas que podem facilitar toda a construção do nosso esboço para que a gente demande mais a nossa energia para realmente aquela parte que mais necessita, que é a construção do desenho em si. Um bom trabalho de profundidade, um bom trabalho de pintura, um bom trabalho de volume, um bom trabalho 3D é que vão fazer com que o seu desenho ele fique cada vez mais realista. E o esboço, ele é a base, são as linhas iniciais e ele precisa estar muito bem feito para que toda a construção ela consiga ser bem estruturada, bem amarrada e o resultado final seja um bom resultado para você. E a verdade é que não importa a técnica que você utilize, isso não vai te fazer menos artista ou mais artista. Então, vamos parar com essa bobeira de que nenhum artista pode utilizar de técnicas que vão melhorar, vão agilizar todo o seu processo de construção do desenho, uma vez que a gente entende que a construção do desenho realista em si já é bastante demorado. Então, se a gente pode agilizar utilizando uma técnica de esboço em si, a técnica que você mais se identificar, a técnica que você mais gostar, isso significa que não tem problema algum você utilizar dessas formas para poder agilizar todo o seu processo. Eu costumo fazer uma analogia, assim como hoje um confeiteiro não bate o bolo mais na mão, ele tem o uso de uma batedeira, eu acredito que o desenhista e o artista ele também pode se utilizar desses artifícios para poder agilizar todo o seu processo de trabalho do esboço em si. Porque o processo do desenho ele é totalmente manual, ele é totalmente artesanal e você não vai conseguir agilizar muito. Então, se a gente consegue reduzir um pouco desse tempo e deixar o seu esboço o mais próximo possível da sua foto referência de forma mais rápida, eu sou super a favor de que você faça isso. Então, não tem problema nenhum você utilizar do decalque, da mesa de luz e do grid para poder se orientar em relação ao esboço da sua referência. Mas também, se você quer desenvolver o método Loomis ou o esboço à mão livre, saiba de uma coisa, isso também não tem problema algum. O que eu quero dizer é que todos os artistas são livres para poder escolher entre os métodos de esboço e serem felizes. Lembrando que se você quer trabalhar com o esboço à mão livre ou o método Loomis, você vai precisar demandar muito mais treino e muito mais tempo para conseguir um resultado satisfatório e fazer com que o seu esboço fique parecido com a foto referência. Então, dentre os esboços que vocês vão aprender hoje, escolha o seu preferido, desenvolva, evolua e curta todo o processo do desenho que você está fazendo. Então, bora para a aula, vamos lá! E ó, fica até o final, porque vai ter esboço bônus para você. O primeiro esboço que eu quero falar com vocês é o esboço do decalque, tá? Então tá aqui, ó, a nossa referência. Então a gente vai fazer dessa referência um esboço para essa folha através do método de decalque, tá ok? Então eu vou pegar um lápis aqui, ó, 6B. Ele é um lápis onde tem toda a mina, tá vendo? Ele não tem parte de madeira, ele é apenas a grafite. Por quê? Porque eu vou utilizar bastante a grafite aqui nesse caso, tá? Mas, caso você não tenha, eu sugiro você entrar com um lápis 8B ou até, no mínimo, um 6B, tá bom, gente? Se for menos do que 6B, já não vale a pena. Esse aqui é o 8B, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai virar a nossa folha. E tá vendo aqui, na região onde tem o meu desenho, eu consigo enxergar a impressão, né? Então, vou começar a colorir dentro do espaço que tem o meu desenho. Se o desenho de vocês estiver pela folha inteira, então vocês vão ter que pintar a folha inteira, tá?
que esse efeito aqui com a grafite vai fazer? Ele vai trabalhar como se fosse um papel carbono, tá? Então, ó, eu cobri toda a área do desenho. E agora eu vou cobrir mais ainda, ó. A ideia é que a gente coloque o máximo de grafite que a gente conseguir. Não tem muito uma regra não, tá, gente? Passa com um pouquinho de força, que é pra realmente a grafite ela pegar. Bom, pessoal, agora a minha referência ela tá toda com grafite aqui, correto? Uma outra forma que você pode trabalhar também é com papel carbono, tá? E aí você põe a referência, o papel carbono no meio e depois você entra com a folha de desenho. Só que o papel carbono, ele precisa de ser trabalhado com muita leveza na mão, tá? Porque se a gente trabalhar com a mão muito pesada, igual a gente trabalhou aqui para colorir esse fundo, o carbono ele vai ficar muito forte, vai ficar difícil de apagar, porque depois na hora de desenhar a gente precisa de suavizar as linhas do esboço, e aí o carbono não suaviza se a gente passar muito forte. Se a gente passar com a mão bem leve, o carbono suaviza e você dá para utilizar assim, beleza? E lembrando que um carbono também dá para utilizar diversas e diversas vezes, beleza? Aí fica muito realmente a escolha de vocês. Então, ó, coloquei a minha referência aqui em cima da folha de desenho, olha só aqui é onde tá a grafite. E o que a gente vai fazer? E agora a gente precisa de trabalhar com um lápis mais duro, tá? Pra quê? Pra que você consiga apertar, pode apertar pro grafite sair do outro lado, tá? Eu tô utilizando o HB aqui da Staedtler, mas você pode usar qualquer um. Você vai pressionar, pode pressionar com força, tá bom? E aí a gente vai copiando tudo que a gente observa na nossa referência. E o que a gente for copiando, olha lá, a grafite que eu passei aqui atrás da folha vai pegando no papel de baixo, tá? Ah, Marjorie, mas tem muita gente que fala que isso é plágio, que isso não é desenhar e tudo mais. Gente, no início eu também pensava assim, e depois quando você vai trabalhando com as coisas, quando você vai compreendendo o desenho, você vai percebendo que o mais difícil do desenho é trabalhar na verdade e na realidade com a sombra, com as profundidades, com os degradês. Não adianta nada, né, eu fazer um esboço todo lindão assim, a mão livre e tudo mais, e não conseguir trabalhar as outras coisas que eu preciso no meu desenho, tá? Então, quando se trata de realismo, a gente precisa se aproximar o máximo que a gente conseguir possível da fotorreferência. Então, trabalhar com esboço de decalque e de mesa de luz é imprescindível para que a gente consiga obter um bom resultado realista e parecido com a foto. Pensa que você vai fazer uma encomenda, vamos supor que você já está bem no realismo, começou a trabalhar com encomendas. Vamos supor que você tem umas 5 encomendas para entregar no mês. Pensa que esse tempo perdido com o esboço, vou dizer perdido, nada é perdido, né, gente? Tudo é treino. Mas um tempo que a gente gasta para fazer um esboço à mão livre, demora muito tempo, demora horas. Eu prefiro passar trabalhando em todos os detalhes que eu observo no meu desenho, tanto na sombra, quanto no brilho, quanto no degradê, de maneira tranquila, suave e agradável. E quando a gente precisa fazer uma encomenda, a pessoa quer que o desenho fique o mais próximo possível, né, da foto que ela te passou. Ela quer que o desenho se pareça com ela ou se pareça com a pessoa, né, que ela quer presentear com o desenho. Então, esse tipo de esboço é um dos tipos de esboço mais utilizados, tá? Pelos desenhistas, principalmente por quem trabalha com isso e para fazer realismo, tá? Para fazer realismo, a minha dica é utilize alguma dessas técnicas de esboço que eu vou passar para vocês, como grid, mesa de luz ou decalque, tá bom? Principalmente se você for trabalhar com encomenda. Não tenha orgulho em não querer fazer ou então querer fazer tudo à mão livre, porque não é tão simples assim. Bom, pessoal, e aí assim tá feito o esboço, tá pronto o esboço pelo método de decalque. Essa mesa de luz ela é do tamanho A3, então por isso que ela é bem grande assim, da maneira como vocês estão vendo.
Existem mesas menores, tá? De valores até e preços mais acessíveis. E como funciona, gente? Eu prendi aqui o meu esboço por baixo, é basicamente como decalque. O decalque a gente utiliza o nosso desenho, a fotorreferência, por cima. Já na mesa de luz a gente utiliza por baixo. Então aqui, ó, eu apaguei a luz, né? Que tem a luz do meu computador ainda tá refletindo aqui na tela. Então aqui eu tenho um comando. Nesse comando, a hora que eu acendo, olha só, agora a mesa de luz, ela iluminou, certo? E aí quando eu venho com a folha, olha só, e aí eu vou prender a folha aqui também, tá? Com o durex. Quando eu venho com a folha, eu consigo trabalhar por cima desenhando. E aqui agora eu já venho com o lápis direto na folha em que eu vou fazer o desenho, tá? Bom, como eu já vou trabalhar o desenho na folha onde eu quero, né, desenhar, eu vou utilizar aí o lápis HB. Vamos utilizar o lápis o mais leve possível, tá? Então não pegue uma graduação alta, não pegue um lápis B, não pegue um lápis 2B. A gente precisa de esboçar com um lápis mais claro. Pode ser HB, pode ser H ou pode ser o 2H. Utilizar 3H, 4H eu também não recomendo, porque se trata de um lápis duro demais que pode marcar a folha. Quando a gente quiser depois desenhar e para apagar, ele vai criar um vinco na folha, como se fosse um boleador, por ser um lápis bem duro. Por mais que ele seja bem clarinho, ele é um lápis duro que causa esses vincos bem finos na folha, o que depois não vai ser bacana na hora de esfumar. Então, basicamente, o que a gente faz aí a gente vai copiando tudo aquilo que a gente enxerga do nosso esboço, do esboço que está por trás da folha e através do reflexo da luz, da mesa de luz, né? A gente já vai copiando e traçando de maneira suave, sem pesar a mão, para a folha onde a gente já pretende desenhar. Percebam que é bem parecido com o método de decalque, né? Só que nesse caso a gente só inverte a posição das folhas, tá ok? E aqui, como eu já falei, né? Esse método, ele é um dos mais utilizados pelo desenhista, né? E para a realização do realismo, é um método também que eu mais utilizo, é um método que eu mais gosto, que deixa bem suave, eu consigo acrescentar bastante detalhes, né? O máximo que eu observo. E assim como no decalque, eu também deixo a foto aberta no meu computador, caso eu tenha alguma dúvida que eu não esteja conseguindo enxergar direito na foto, que eu não esteja conseguindo enxergar porque está muito escura. Então aí eu olho para o computador e perceba onde que eu devo colocar o traço, onde eu devo traçar, onde eu devo esboçar. E assim como qualquer outro método, você precisa estabelecer se é esse método que você pretende utilizar, se é esse método que você pretende usar na hora de fazer os seus desenhos, ou qualquer outro tipo, outro método, tá? Tudo depende de uma escolha. E você deve perceber que todo o processo do desenho, ele se repete. Então aqui eu vou trabalhar, assim como eu fiz no decalque, colocando o máximo de detalhes possíveis que eu enxergar do olho, o máximo de sombras, e tudo ele vai se repetindo, tá? Por isso não tem necessidade de eu explicar novamente, de eu ficar repetindo várias e várias vezes as mesmas coisas. O processo do desenho realista, ele é um processo de compreensão. E a partir do momento que você entende, compreende qual o caminho para se chegar em tal resultado, você consegue desenhar qualquer referência, porque você já sabe o conceito, você já entendeu o processo, você entendeu como funciona. Por isso, no desenho realista não existem regras fixas, o que existem são diversas técnicas que você, quando entende, coloca elas e utiliza elas dentro do seu desenho, e você se adapta melhor a algumas técnicas e a outras não. Então você começa a se conhecer, a se perceber e entender qual o caminho chegar para atingir o realismo no seu desenho. Bom, então aí ó, tô acendendo a luz e tá aí o nosso esboço. Esse é o nosso esboço, ficou pronto, com o máximo de detalhes que eu consegui fazer. E é isso, gente. Esse é o processo de esboço por mesa de luz. O esboço que a gente vai trabalhar aqui vai ser o esboço do grid, tá ok? Então vamos lá, como consiste o esboço do grid? O grid já nos fala, grid em inglês significa grade. Então é aquele esboço onde você vê uma diversidade de quadradinhos, tá? Para que a gente possa depois
copiar os mesmos quadradinhos na nossa folha de desenho e esboçar referente a cada quadradinho. Então, primeiro, a gente vai precisar da ajuda de uma régua, tá? Não tem como a gente trabalhar o grid sem trabalhar com a régua. Então, prestem atenção. Aqui, eu vou colocar 1,5 cm. Se eu quiser ampliar essa fotorreferência na minha folha de desenho, eu não quero fazer desse tamanho, eu quero fazer maior. Então, na minha folha, eu vou precisar de fazer quadradinhos maiores, tá? Então, aqui eu vou colocar 1,5. E para ampliar na minha folha, ou eu vou colocar 3, ou eu vou colocar 4. Depende do tamanho que você quiser ampliar, tá certo? Então, eu vou utilizar 1,5 cm. Então, vamos marcar aqui 1,5, depois 3, depois 4,5, depois 6, depois 7,5, depois 9, 10,5 e 12. Sobrou um pedacinho aqui, ó. Agora eu vou dividir aqui. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 e paramos aqui no 8. E aí a gente vai repetir o processo do mesmo jeito no outro lado e o mesmo processo de cima embaixo. E aí dessa maneira eu vou ligar os pontos de cima a baixo e de um lado até o outro lado, tá? Bom, tendo feito agora aqui a grade já está pronta, a gente vai numerar, tá? Vamos numerar aqui o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem um pequenininho. Marjorie, eu preciso de numerar? Oi, não tem problema, aqui também ficou menor, né, do que os quadrados. A gente precisa de entender que a nossa referência é desse tamanho. Então, a gente copia da maneira como ela ficou, também se a gente quer fazer exatamente no mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, a primeira parte já está pronta. Agora a gente precisa passar essa grade para nossa folha de desenho. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou passar essa grade para essa folha, tá? Eu sei que o tamanho é 12 e aí vem 3 milímetros para cá. Certo? E eu sei que daqui é do 0 ao 8. Bom, pessoal, o processo de construção é o mesmo, tá? Por isso eu dei uma acelerada aí no vídeo para nossa aula não ficar tão grande. Aqui eu marquei errado, eu marquei 1 centímetro e é 1,5. Ok, então vamos numerar também a nossa grade aqui. Bom, pessoal, lembrando que eu preciso fazer essa grade na minha folha de desenho com um lápis mais claro. Pode-se utilizar o lápis H aí, normalmente é um lápis fácil da gente ter. Se não, pode utilizar um lápis normal escolar, ó, esse daqui da Bic, normalmente é o HB número 2, ele costuma ser bem clarinho, tá? Eu fiz mais escuro para vocês observarem melhor. Por quê? Porque depois a gente precisa de apagar todos os quadradinhos para a gente poder focar só no nosso desenho, né? O quadrado ele não deve aparecer durante o processo, né? Que o desenho for terminado, for fazendo, a gente precisa de apagar esse quadrado. Então, por isso que o quadrado deve ser feito com lápis bem mais claros, menos graduados, tá? Eu fiz aqui um mais escuro para ficar melhor de vocês observarem. Então, tudo que tá aqui eu preciso copiar para cá. Então, na coluna 1, aonde que eu observo o primeiro quadrado que tem alguma coisa aqui? O número 2. E aí, no número 2, eu venho aqui, ó, eu sei que tem alguma coisa aqui no cantinho, ó. E aí, eu vou copiando aquilo que eu enxergo dentro de cada quadradinho, tá? Ó, na coluna 2, aí eu sei que ele já continua aqui, ó. Ele já continua quase aqui pegando em cima na primeira linha. Aqui são colunas e aqui são linhas. Então, eu sei que esse traço, ele chega bem aqui em cima e pega bem a pontinha da linha 1 ali da coluna 2.
Conseguiram compreender? E assim eu vou passando. Tudo que eu enxergo no quadrado daqui, eu traço para o quadrado daqui. Olha só, lá na coluna 3, eu sei que mais ou menos aqui, ó, eu preciso de encontrar essa linha, mais ou menos nessa região aqui desse quadrado. Aqui na linha 3, ó, eu sei que eu desço até praticamente aqui, ó. E assim eu vou copiando aquilo que tá na minha foto referência pra cá, tá? Então, bora continuar esse esboço. Ó, vai fazendo com calma, sem pressa. A pressa aqui é inimiga do nosso esboço, tá? O esboço precisa ter paciência de ser feito. E utilizando esses métodos, eles são mais demorados mesmo, tá? Esse esboço é praticamente um esboço à mão livre, tá? A única diferença é que a gente se baseia nas linhas diretrizes, né? Nas linhas da grade, para que a gente possa copiar aquilo que a gente enxerga. Bom, existe uma outra maneira também que a gente pode conseguir fazer os quadrados na nossa referência sem que a gente imprima a nossa referência, certo? E esse método é utilizando aplicativos. Eu vou deixar o link aqui embaixo deste aplicativo aqui, tá? Para que vocês possam baixar, mas tem inúmeros outros aplicativos. Basta você digitar no Google Play ou na Apple Store Grid, e aí aparece diversos aplicativos que vão realizar essa grade aí para você. Então aqui nesse caso no meu já tem instalado, eu vou abrir, muito bem, e aí eu vou clicar na pastinha e aqui eu tenho a minha configuração. Aqui eu sei que está na vertical e aqui eu sei que está no tamanho A4. Aqui eu posso trocar. E aqui eu posso trocar o tamanho também. Vou deixar 4 aqui, no caso da nossa referência, não vai fazer tanta diferença assim. Vamos deixar na horizontal, porque o nosso olho, ele é mais na horizontal. Vamos abrir. E aí eu venho aqui, ó, no meu, eu vou clicar em arquivos, você pode ir na sua galeria. Eu vou escolher a minha referência aqui, que no caso é o olho. E pronto. Só que olha só, a configuração que tá aqui, olha quantos quadradinhos ela me deu. 20 quadrados. Essa quantidade de quadrados é caso eu queira desenhar o meu olho no tamanho de uma folha A4, que tem 21 centímetros. Então, tenho 20 quadrados aqui. Eu clico nessas 3 linhas e eu vou vir aqui nessa primeira opção. Reparem que essa opção, ela me dá 15 milímetros, tá? Então, a gente tem que lembrar que não é centímetros, é milímetros. E aí, a gente vai testando até que a gente consiga os menos quadrados, tá? Então, eu testei aqui 30 milímetros, já deu 10 quadradinhos, tá vendo? Já se aproximou da quantidade de quadrados que a gente fez na nossa referência impressa. Lembrando que na nossa referência impressa, a parte superior deu 8 quadradinhos e um pouquinho do 9. Então, vamos tentar aumentar mais um pouco. Se eu colocar 40, olha lá. Aí já ficou metadinha ali do 8. Então, vamos diminuir, vamos colocar
35. Pronto, ficou bem parecido com aquilo que a gente fez na nossa folha lá impressa, certo? E agora basta a gente repetir os quadradinhos que estão aqui na nossa folha de desenho. Tá aí o nosso esboço finalizado, pessoal. Transportamos a nossa foto referência para a nossa folha de desenho, tá? Nós vamos trabalhar esse olho aqui através do método da mão livre. Nós vamos precisar da ajuda de uma régua, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é medir toda a região lateral para transferir o tamanho, né, do quadrado que o meu olho se encontra. Bom, aqui eu vou começar pela pálpebra, então eu já faço uma marcação ali no meio, tá? No meio da minha referência, mas você pode começar de qualquer lugar, porque eu quero medir a distância dali dessa região que eu marquei até a região da pálpebra. E além da régua, eu vou pegar um lápis também para me auxiliar nessas marcações. Então, aonde está o meu dedo ali é exatamente onde está a letra H. E aí eu vou fazer essa marcação na folha onde que eu quero esboçar o meu desenho. Então, para que a gente utilize esse método à mão livre, a gente precisa começar a compreender que precisamos marcar pontos estratégicos para que a gente consiga ter uma noção da distância e da proporção do nosso desenho. Então, aí agora eu vou marcar a parte aonde a pálpebra ela termina. Então, olha lá. Aonde está o meu dedo ali, foi onde eu marquei aonde a pálpebra termina. E aí eu vou marcar com o lápis ali, eu sei que eu preciso descer lá de cima, da região que eu marquei, até essa região de baixo aí. Eu sei que a minha pálpebra, a dobrinha termina aí. Para utilizar essa técnica, você tem que ter noção, né, de observação. O que pode ajudar bastante seria talvez a técnica do grid. Vá fazendo com calma, não tenha pressa, é uma técnica que demora bastante, né? Principalmente se for uma referência bem maior, se for uma referência grande, com muitos detalhes. Por isso que eu sempre digo, né, que o realismo, o ideal seria trabalhar com técnicas de decalque, mesa de luz, para facilitar todo o processo, tá? Mas vocês também podem e devem treinar esse método à mão livre, tá certo? Ali eu dei uma apagada, porque depois a gente vai observando, eu fiz muito redondinho e ela é um pouquinho mais inclinada, essa linha. E assim a gente vai trabalhando, fazendo pontos de marcação. E aí a gente tem que encontrar esses pontos de acordo com o que a gente observa, tá? É uma prática, é um treino. Então, não se sintam desmotivados, porque realmente é difícil de trabalhar dessa maneira. Ali eu tô marcando a diagonal, que é onde finaliza a minha pálpebra, onde tem aquela dobrinha. Então, a gente vai precisar sempre desse auxílio para podermos fazer a referência, né? A gente vai precisar da referência impressa para termos esse auxílio aí na hora de fazer as medidas, de termos a proporção certa, porque senão o nosso desenho fica com proporções muito erradas e aí isso não é bacana para o realismo, tá? O realismo ele precisa de ter um pouquinho mais de precisão, no caso, para que a gente consiga realizar o desenho e ele ficar parecido com a nossa foto referência. E aí, gente, não tem um segredo específico. A gente observa e vai traçando no papel aquilo que a gente observa. Agora eu vou fazer a marcação da linha da pálpebra até a linha onde tem os cílios, tá? Então eu vou marcando ali onde está o meu lápis. Isso a gente precisa de marcar meio que mentalmente, né? Ah, eu posso fazer com a régua? Pode! É que às vezes o lápis ele já me dá mais praticidade ali, porque o lápis já tá na minha mão, eu faço a medição com o lápis, isso já agiliza a nossa vida, tá bom? Mas vocês podem sim fazer com a régua, não tem problema algum. E toda essa região aí do lado do olho eu vou fazendo mesmo aquilo que eu observo e vou trabalhando, né? Vou trabalhando as linhas, né? As marcações.
E aí eu vou marcar, né, a parte aí central da região de baixo do olho, da linha da marca d'água. Eu vou marcar aí com lápis, eu ponho o meu dedo aí, e aí eu utilizo aquela linha central, né, para poder me guiar. E aí eu venho aí com o lápis e faço a marcação, ó, mais ou menos ali naquela região, e faço a marcação ali. E ali eu sei que a minha linha da marca d'água precisa passar por ali, tá? E o resto do processo eu faço realmente pela observação, por aquilo que eu enxergo, e vou traçando devagar. E cada vez mais que eu trabalhar esse método, melhor vai ficar a minha percepção ao desenho, à fotorreferência. E aí agora eu vou utilizar a régua para me auxiliar. Então eu vou pegar aquele ponto ali, eu vou pegar e vou medir esse ponto até o final do meu quadrado, dá 4 centímetros, tá? Então eu vou vir e vou marcar 4 centímetros ali, e aí agora eu vou pegar a distância da lateral, né? Da lateral até onde eu preciso de ir. Então a distância da lateral vai dar ali, eu já peguei a altura e peguei a lateral. Então eu utilizo esse último ponto que eu marquei, tá? Eu sei que é ali que termina a marcação do meu olho da linha d'água. As marcações, elas vão acontecer mais nas extremidades, em alguns pontos específicos que eu sei aonde preciso terminar ou começar alguma parte. E aí eu já começo a demarcar algumas regiões dos cílios, vou fazendo aquilo que eu observo. Aí eu começo a demarcar essa região de sombra e de brilho que tem aí nessa pálpebra, né? Dá pra gente reparar aí na fotorreferência. Eu demarco as sombras também, tá bom, pessoal? Todas as vezes que eu ver que tem uma região mais escura, eu vou demarcar as sombras também, porque isso já vai facilitar na hora de eu construir o meu desenho. Bom, essas são partes que não necessitam de explicação, né? Eu tô demarcando as sombras e tô fazendo aquilo que eu observo na minha fotorreferência. E isso vocês vão precisar de fazer da mesma maneira, realizando os treinos. Bom, e aí vamos retornar aí nessa marcação com o lápis. Eu vou marcar a pontinha do meu lápis até essa região aí, ó, da pontinha do olho, né? Essa parte dessa pele, né, que encontra ali o olho. Então eu vou demarcar onde é que ela termina ali, né? Desde da lateral até essa região que ela termina. Bom, nessa região aí eu vou trabalhar como se fosse uma espécie de memória motora. Eu faço o movimento do lápis
com a minha mão na referência e depois eu simplesmente replico ele na minha foto, no meu esboço, né? E aí eu demarco meio que pelo olho ali, pelo movimento, como se fosse uma marcação de memória motora ali, certo? Vocês vão perceber que em alguns momentos eu realizo isso. Agora eu quero pegar a região da íris, então eu vou com a régua no meu retângulo, na parte lá de cima, e faço uma marcação da onde a íris fica, né? Da onde eu marquei ali com lápis, a região, né, em que a bola fica. E aí eu pego a marcação que eu fiz e vou lá na minha régua e marco o início e o final da pupila. E assim eu copio no meu esboço, o início e o final da pupila. Eu sei que ela dá início ali e finaliza ali. Você também pode marcar os pontos na lateral, tá certo? No meu caso eu não marquei, eu decidi fazer, né, a pupila realmente à mão livre naquilo que eu observo, né, tentando fazer o círculo da melhor maneira possível, né? Mas você pode fazer essa marcação também, pode facilitar aí a sua vida. E aí agora vamos marcar pelo mesmo ponto o início da minha íris e o final da minha íris, tá? E aí quando eu faço essa marcação, olha só, eu percebo que a parte de cima, né, do meu olho, ela tem que terminar ali nessa região, porque é onde a íris já está encostada, né, nessa região dessa pálpebra. Então eu venho e começo a trabalhar os cílios, então a partir dali. Percebam? Quando eu fiz só no olho, ficou diferente, um pouco desproporcional. E aí, trabalhando com a régua, eu percebi que estava errado. Aí agora eu vou marcar a parte final, né? O ponto final ali da minha íris. Pelo mesmo ponto que a gente trabalhou a pupila, pelo mesmo ponto que a gente trabalhou a parte de cima da íris. E é ali mais ou menos que a minha íris vai finalizar, certo? Agora, para eu conseguir marcar os pontos da lateral da minha íris, eu preciso primeiro marcar ali, ó, tô medindo com lápis e a régua, então eu preciso do auxílio dos dois e eu marco aonde que tá ali a parte central ali da minha íris e eu faço essa marcação no meu esboço também. Então, tá ali essa marcação. E aí eu vou medir a distância dessa marcação até aonde inicia essa borda lateral e até onde finaliza essa borda lateral. E aí está pronto os principais pontos, né? Os 4 pontos de cima a baixo, norte, sul, leste e oeste. E aí eu vou começar a trabalhar essa parte, né, do círculo, né, da nossa íris, e aí eu faço de acordo com aquilo que eu observo, tá? E eu vou trabalhando devagar, com calma, juntando esses pontos, porque eu sei que esses pontos são aonde finaliza. Então, nessa hora, eu vou trabalhar a observação, vou trabalhar a coordenação motora e vou corrigindo caso haja necessidade. E aí os detalhes aí, né, no centro da íris, alguns detalhes, eu vou fazendo realmente ali a mão livre, eu vou demarcando o espaço, demarcando o tamanho, de acordo com aquilo que eu observo, né? Então, por isso que esse é um dos métodos onde a gente costuma errar um pouco mais, porque a gente se arrisca um pouco mais, mas a ideia de traçar a mão livre é exatamente esse, né? É exatamente desenvolver esse olhar cada vez maior, né? Caso esse seja o seu objetivo aí. Então eu trabalho de uma maneira muito livre realmente, sabe? A gente trabalha focando na nossa fotorreferência, mas também a gente não se preocupa exatamente com ter cada fiozinho no seu devido lugar, como se fosse algo muito certo e perfeito. Nessas horas o perfeccionismo deve ser abandonado por nós.
tá? E a gente tem que dar lugar e a entender que é um processo. Cada vez mais eu vou melhorando a minha percepção e vou melhorando o meu esboço, o meu desenho, a minha coordenação e a minha percepção do espaço, né, da distância, da proporção. Toda essa região é tudo traçado à mão livre, tá? Não necessita de explicação. Simplesmente você observa e copia aquilo que você observa. Mais uma vez vou dizer, isso demanda treino e tempo, tá? Para que você possa desenvolver isso e melhorar e evoluir. Lembrando que todo esboço a gente precisa traçar ele de maneira super leve, super tranquila. Então aí eu começo a demarcar as sombras também que eu enxergo, né, dessa região branca, né, da parte ocular, né, do globo ocular do nosso olho, e eu vou demarcar mais as sombras mesmo, tá, gente? Aí nessa região aí desse lado, tem alguns lugares que tem algumas veinhas e tudo mais. No esboço eu não trabalhei como nos outros, né, eu simplesmente só marquei aí a sombra. E eu posso trabalhar de maneira à mão livre na hora que eu for preencher o meu desenho, na hora que eu for trabalhar as sombras, né, o degradê. Então eu já venho esfumando e aí a mão livre mesmo eu vou traçando as veinhas, né, algumas veinhas que tem aí nessa região aí, ó, que a gente pode observar, tá? E aí mais uma vez eu utilizo aquele método, tá, da memória motora, eu traço o ponto em cima e embaixo para mais ou menos eu ter ali essa percepção do tamanho, né, da distância que eu vou ter de um ponto ao outro. Eu começo a demarcar os cílios e eu faço da mesma maneira, tá? A mão livre, por observação, e eu vou trabalhando com calma e aos poucos, com a mão bem leve. E assim eu finalizo o esboço, gente. Como eu fiz com lápis H, o esboço tá bem clarinho, tá? Então fica um pouco difícil de enxergar. Mas é isso, assim ficou o nosso esboço feito à mão livre. Espero que você tenha compreendido como que funciona essa técnica. Bora pro nosso esboço bônus agora. Vamos dar início então à nossa aula bônus, a nossa aula sobre sketch. É uma aula bem bacana, tá? Então a gente tem algumas linhas guias do nosso crânio, de onde que entra onde que entra a sobrancelha, onde que entra o olho, o nariz, a boca, o queixo. Então, basicamente é uma estrutura geral, tá bom, gente? É uma estrutura geral do corpo humano. Olha só que legal. Essa técnica é um método que se chama método Loomis, tá? Se você depois quiser pesquisar sobre isso, se te interessar, né? Certo, então aqui a gente vai começar desenhando um círculo, um rosto de frente, tá? Então uma técnica legal, bacana, pra gente aprender a desenhar um círculo, seria a gente começa a fazer movimentos circulares com a mão, e quando você perceber que o movimento circular que você tá fazendo tá te agradando, tá achando que tá ficando legal, aí sim a gente passa o risco no papel. Ó, então, não ficou exatamente perfeito, né? Ou, gente, uma coisa simples, fácil, que vocês podem utilizar é uma ferramentazinha que se chama compasso. É bacana trabalhar com compasso, mas
O sketch é um desenho mais livre, né? Um desenho mais solto. Então, pode fazer sem problema nenhum, mesmo que a bola fique um pouquinho imperfeita, não tem problema, tá bom? Bom, então vamos lá. Traçando a linha aqui, a gente vai traçar uma linha no meio, tá? Na horizontal. Lembrando que essa é a cabeça de vista frontal, tá? Deixa eu escrever aqui pra gente não se perder. A vista frontal. E a gente vai fazer uma linha traçada aqui na horizontal também, tá? Então esses são os nossos eixos, tá? É aqui que a gente vai começar a trabalhar o desenho. Então, a gente vai pegar essa metade e vai dividir em três partes iguais, ó. Ah, eu não sei qual que é a parte igual, gente, vai no olhômetro. Mais ou menos mesmo. Depois, no final, a gente pega a sketch e padroniza, se a gente vê que tá muito torto uma parte do que a outra. Então, aqui embaixo vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente dividiu 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá ok? Então, a linha daqui, a gente vai puxar uma linha horizontal também, tá? Eu vou fazer sem a régua, que a posição aqui pra mim fica ruim, mas... Então, ó, vamos lá. A referência aqui do meio, a linha horizontal do meio, que foi a primeira que a gente marcou, vão ser as sobrancelhas, tá? E aí, a linha aqui de baixo, ó, a gente vai ter o nariz, certo? Mais ou menos aqui, ó, a gente vai ter a boca. Então, a gente começa a marcar. E aqui é onde começa o cabelo, que é ali a testa, né? A distância da testa. Então, percebam que mais ou menos a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. E a gente vai replicar essa distância daqui até aqui. Para quê? Ó, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. E olha só, a gente vai ter a nossa marcação do queixo. Então, essa linha aqui vai ser o nosso queixo, tá? Olha só, a gente já começa a ver algumas formas, já temos algumas marcações. Então, a gente vai unir esse ponto até este ponto, certo? Vamos fazer como se fosse um quadrado, cortando a bola. Então, aqui a gente vai unir esse ponto até esse ponto, certo? E aí, aqui, ó, a gente vai unir os dois pontos do nosso queixo. Olha aí, já tá aparecendo a cabecinha de um bonequinho, né? Então, ó, eu tô fazendo com um pouquinho mais forte, tá bom, gente? Pra aparecer bem bonitinho na câmera pra vocês. Mas essas linhas de referência, elas têm que ser bem leves, tá? Bom, então aqui a gente já tem praticamente a estrutura da nossa cabeça, certo? Nossa cabeça de frente. E agora, aonde fica o olho? Então, nesse meio aqui, entre a sobrancelha e o nariz, o olho vai vir aqui, ó, mais ou menos um terço do tamanho, tá? Ficou bem torto, mas aí vocês fazem bonitinho, tá, gente? Aí, acredito que dá pra ver. Então, aqui vai ser o olho. E o nosso olho fica um terço do pedaço. Então, você vai pegar esse pedaço aqui meio que dividir em 3 partes iguais também. E aí, a gente vai ter a referência do nosso olho. E agora? Agora a gente vai fazer as marcações do nariz e as marcações do olho e da boca, tá? Então, aqui um pouquinho acima dessa linha que a gente fez do olho, a gente faz um tracinho, que é onde o nosso nariz começa a ter aquela voltinha, e a gente vai fazer um triângulo. Fez um triângulo, e agora a gente vai fazer o nariz. O nariz, ele vem até aqui, certo? Então, a gente vai puxar o nosso triângulo.
aqui pra baixo. E aí nós temos o nariz, certo? Tá, e agora, onde que eu começo o olho, gente? Uma regra básica geral. Aqui é aquela voltinha do nariz, tá? Eu vou fazer aqui só pra vocês visualizarem. Aí, nós temos uma voltinha do nariz. Então, quando a gente traça uma linha vertical da pontinha do nariz até em cima, é aqui que começa o olho, tá bom? Então, é aqui que a gente começa a ter o nosso olho. Aqui a gente vai trabalhar só traçando aqui, tá? Esse desenhozinho. E aí, com essa linha daqui, ó, aqui é onde encaixa o nosso queixo, a gente vai puxar, tá? E do outro lado também. Muito bem. Então, já tá começando a tomar mais forma o meu bonequinho. Olha só, daqui da linha da sobrancelha até a linha do nariz são as orelhas. Então, a gente vai desenhar uma orelhinha aqui. Vamos desenhar uma orelhinha aqui. Vou fazer bem básico mesmo, só para vocês entenderem. Para desenhar o corpo, assim, a anatomia, é importante vocês já terem desenhado bastante o corpo humano, tá? Para ter a noção da onde que é, o tamanho, as formas, tudo mais, tá? Então, eu vou pegar a pontinha daqui pra cima, o início do meu olho aqui, tá ok? Então, ó, a gente tem a linha da sobrancelha, a linha do olho, do nariz, da boca. E agora, como eu marco a boca? A boca é o seguinte, primeiro a gente vai fazer o olho, vou fazer o olho aqui do meu bonequinho, certo? E aqui a gente pode criar o personagem que a gente quiser. Fiz o olho do meu boneco, bacana. Aí, do meio aqui da bolinha do olho do meu bonequinho até aqui embaixo, a gente traça a linha da boca. Aqui é a parte do meio, então a gente vai trazer a linha da boca até aqui, certo? E do outro lado a mesma coisa, vou desenhar o olhinho do meu bonequinho. Beleza. Aqui é a pontinha do meu nariz, do outro lado, certo? Então, eu vou fazer 2 parênteses. Aqui eu tenho que fazer a voltinha. E aqui, a parte da narina. Certo? Aqui a sobrancelha. Ah, não coloquei aqui, né? Orelha. Ó o bonequinho tomando forma. Aqui eu vou fazer aquela voltinha que o nariz tem. Aqui sempre fica uma sombrinha, né? A voltinha do nariz. Sombrear aqui. Só para dar um pouco mais de profundidade. E aqui foi onde eu fiz a boca. Aí, percebam que daqui até aqui, eu achei que o queixo ficou muito próximo da boca, né? Que eu fiz uma boca grandinha. Então, vamos diminuir um pouquinho o queixo aqui e fazer ele mais queixudinho. Aumentar, quer dizer. Sem problemas nenhum. Vou fazer um cara com o rosto bem quadrado, assim, bem... Aí aqui, ó, a gente vai brincando com o personagem. Porque, na verdade, a gente já tem a base. E aí, a gente vai desenhando por cima dessa base, né? Então, ó,
Meu bonequinho já ficou mais carudão, tá? Então, ó, aqui a gente já começa a ter a linha do cabelo, tá? Aquela parte aqui próxima à orelha. Então, aqui eu vou fazer as entradinhas, né? As entradinhas. E aqui, ó, começa o cabelo. Então, aqui que termina a testa. Eu vou fazer um cabelinho, vou fazer um cabelinho meio emo. Quem lembra da época de emo? Vou fazer um cabelinho assim de franjinha, Justin Bieber, da época que ele tinha o cabelinho assim. E aí a gente vai contornando o cabelo aqui de acordo com o que a gente, na verdade, deseja, né? Aqui a gente tá criando. Isso. Então, ó, aqui, ó, podem reparar que é o seguinte. Aqui, onde a gente tem essa marcação dessa linha, normalmente é onde tem a bochecha. Então, a gente vai fazer um pouco mais fundo aqui, tá? Só um sombreamento, só. Ficou parecendo que tem costeleta, né? Daí a gente passa o dedo, vou pegar um esfuminho aqui. A gente passa o dedo aqui, o dedo não, perdão, o esfuminho, pra gente sombrear, perceber mais. E aí é só brincar mesmo com as cores, ó. Aqui a gente sempre sabe que acaba dando uma sombrinha. Eu vou fazer esse lado dele aqui mais escuro, como se a luz estivesse vindo daqui, tá? Então aqui tem uma sombra mais protuberante. Aqui também acaba sempre dando uma sombrinha. Fazer umas olheiras. É engraçado, né, gente? Mas o corpo humano, sem essas expressões, essas olheiras que a gente às vezes reclama tanto, não dá tanta essa aparência de pessoa, de realismo nos desenhos, né? Aqui, no caso, não, porque aqui a gente tá fazendo um sketch. Mas essas expressões mostram muito quem a gente é. Às vezes você fizer um desenho sem expressão nenhuma, ou então pega uma foto sua, põe para editar naqueles aplicativos, vocês vão perceber como que é diferente, como que fica diferente. Não fica legal não, não parece muita gente. Então, a gente é exatamente aquilo que a gente tem como expressão, isso é normal, tá bom? Então vamos, tô terminando aqui de sombrear, esse lado vai ser mais escuro, né? Aqui o lábio em cima, fazer a sombrinha. Percebe que é bem básico, construímos um corpo, um rosto inteiro. A gente acabou de criar aqui um personagem. E aí dá pra fazer isso com qualquer pessoa, qualquer personagem, qualquer referência, tá? Só utilizar esse método com essas marcações, né? Lembrando, né, gente, é lógico, cada indivíduo é um indivíduo diferente, né? Nós somos únicos, graças a Deus. Então, assim, se for fazer alguma referência, esse aqui é um geral, então é de maneira simétrica, como se a pessoa tivesse exatamente simétrica. Mas às vezes a pessoa tem o queixo maior, às vezes a pessoa tem a testa maior, às vezes a pessoa tem um lábio maior, a boca abre mais, tem um sorriso grande. Então, assim, é lógico, isso são variações que a gente vai aprendendo a fazer de acordo com o que a gente pratica, tá ok?
Põe o pescocinho aqui pra ele não ficar voando. Uma sombra. Aí. Bora ver na prática aqui como que a gente pode utilizar esse método Loomis. Primeiramente, a gente começa fazendo um círculo. Reparem que ele deve finalizar ali na pontinha do nariz. E aí eu marco a região ali da sobrancelha, o final da sobrancelha, para a gente trabalhar o segundo círculo. Marco a linha do maxilar como referência para traçarmos a parte central do nosso segundo círculo e a linha da sobrancelha para marcarmos a metade desse segundo círculo, tá? Eu procuro fazer algumas marcações na paralela, rente à sobrancelha, marco metade do rosto e o final ali também do meu rosto. Por que que essa curvinha do nariz ela é um pouco curvada? Por causa da perspectiva em que o meu rosto está, né? Para fazer a marcação do queixo, a gente já sabe a mesma distância da linha da sobrancelha até a linha do nariz. A gente repete essa distância, tá? E aí a gente marca também a região ali do topo da cabeça, onde o cabelo nasce. E aí fazemos a marcação do queixo, já fazemos toda a construção da cabeça, como vocês aprenderam na aula anterior sobre sketch. Aqui é mais para a gente entender na prática. E aí eu faço essas marcações e vou marcando 1/3, né, de cada uma dessas partes. E aí eu vou utilizar outra cor para ficar mais aparente para vocês. Essa metade aí, ó, essa primeira parte, normalmente costuma ser a linha do olho. Normalmente é essa proporção que nós usamos. Nesse movimento eu estou marcando as divisões aí desse segundo círculo para mostrar que a nossa orelha sempre vai ficar nessa última marcação. Eu vou colocar de outra cor que vai ficar melhor, ó. É o quarto quadrado, vou mostrar para vocês de amarela que a orelha sempre vai ficar nessa marcação, independente da angulação ou do lado que você estiver fazendo a sua sketch, tá? E aí nesse momento eu já começo a traçar aí o tamanho do olho, tá? Então eu pego o início e o final do meu olho. E aí eu trabalho dos dois lados iguais. Reparem que o centro de um olho ao outro é praticamente a mesma medida do tamanho do olho, tá? Essa é a proporção. Quando a gente puxa da nossa pupila até embaixo, a pupila do nosso olho até embaixo, é onde finaliza a nossa boca. E quando a gente pega do início do nosso olho, é onde finaliza o nosso nariz. E aí a gente também já sabe, né, aonde que o nosso nariz, a pontinha do nosso nariz termina. Ali na primeira divisão eu sei que é ali onde se encontra a metade da minha boca, né, e eu preciso demarcar ali. E na segunda divisão ali que a gente fez, eu sei que é a região da dobrinha do queixo, tá? E ali apenas estou puxando, né, a região do pescoço, só demarcando mesmo essa parte aí da referência. Bom, gente, agora com a cor amarela eu vou demarcar, né, como se a gente estivesse já construindo dentro dessa proporção que a gente encontrou o nosso esboço à mão livre. Então, eu demarcaria o queixo, demarcaria o rosto, os contornos do rosto, né? Eu demarcaria ali a região onde cresce, né, o cabelo, onde começa a raiz do cabelo. É como se a gente fosse desenhar, tá bom? Então aqui eu só tô deixando mais aparente para vocês aí, para vocês entenderem como que nessa construção do método Loomis a gente consegue desenvolver aí o nosso esboço também. Aí eu tô marcando a região da sobrancelha, ela finaliza ali, ó, naquele círculo, e a região, e começa no início da região do olho, né? E aí já começo, né, marcando o nariz, já começo demarcando com formas geométricas. O nariz normalmente a gente trabalha com triângulos, né? Assim como ali a região do olho também. Ali eu começo a demarcar, né, a boca, onde que a boca é, a metade da boca. E a gente trabalha também com a boca, a gente também consegue construir ela através de círculos, tanto o nariz, ó,
um círculo menor. No meu caso, que eu tenho a pontinha do nariz mais gordinha, maior. E ali o finalzinho um círculo também. Assim como a boca também, a gente pode trabalhar com 4 círculos, um pouco ovais. E depois uni-los dessa maneira, ficando ali só o esboço para construirmos a boca posteriormente. E aí a região ali da bochecha, né, a gente puxa ali na diagonal desse segundo quadrado até a pontinha do queixo. E ali a gente pode perceber que normalmente é uma região de sombra. Bom, desenhistas, então é isso. Ficou assim o nosso esboço. E eu só quis clarear aí com esses rabiscos, né, na tela, para que vocês entendessem como que a gente utiliza essa técnica na prática. Eu espero que você tenha entendido todo o processo do trabalho de esboços. E se você quer aprender de maneira minuciosa, passo a passo, aprofundando, além do que eu explico aqui, do que eu trago aqui para vocês, basta você se inscrever no meu método e no meu curso, clicando no primeiro link aqui da descrição, porque além de você ter todo o acesso ao material, você também vai ter acesso ao grupo de alunos e vai ter acesso diretamente a mim para poder tirar sua dúvida, fazer a sua pergunta e eu te ajudar em toda a construção do seu processo de artista. Nós ainda vamos ter uma próxima aula semana que vem. Eu espero que você continue aqui. Mais uma vez, não esquece do like, porque me ajuda muito a continuar produzindo um conteúdo muito massa aqui para vocês, de maneira gratuita e que vai te ajudar a desenvolver o seu processo de desenhista. Eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço. Fique com Deus.